CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi, gente, muito bom dia! Estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa que traz muita informação sobre a nossa Universidade Estadual da Paraíba. Neste sábado, a gente fala sobre projetos de pesquisa da UEPB contemplados em edital da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba. Tem a participação de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Lei Maria da Penha e suas atualizações legislativas. Neste sábado, uma reportagem traz tudo sobre o projeto de extensão que tem levado a educação política para as cidades paraibanas. O UEPB oferece pós-graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde e um outro que inclui crianças e adolescentes da periferia de João Pessoa através da arte. Ainda tem dica de português aqui pra gente. Olá! O correto é entrega a domicílio ou entrega em domicílio. Nós vamos falar sobre isso no quadro Português Sem Segredos, que vai fazer também uma rápida revisão sobre o uso da crase. E ainda uma pesquisa científica para evitar a extinção do cavalo marinho. E tem informação nutricional sobre o café no Saúde A deste sábado. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia com notícia importante para o avanço da pesquisa na UEPB. A Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, a FAPESC, que é vinculada à Secretaria de Educação e da Ciência e Tecnologia do Estado, contemplou, através do edital do Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores, 7 pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba. Foram contemplados os projetos Uso de Coagulantes e Argilas na Remoção de Cianobactérias e Cianotoxinas em Reservatórios de Abastecimento Público, coordenado pela professora Juliana dos Santos Severiano, revestimento multifuncional para dispositivos médicos hospitalares baseado em materiais híbridos e nanopartículas de quitosana, de autoria do professor João Augusto Oshiro Júnior, uso do mel de abelhas sem ferrão associado a diferentes antimicrobianos para o tratamento de feridas cutâneas, do pesquisador Felipe Hugo Alencar Fernandes. E ainda desenvolvimento de híbridos inorgânicos e orgânicos inorgânicos baseados em argilas abundantes no estado da Paraíba e aplicação em processos de adsorção e fotodegradação de poluentes orgânicos, coordenado pelo professor Deoclélio Ferreira de Brito. Associação entre a vitimização por bullying, a qualidade de vida relacionada à saúde bucal e a necessidade de tratamento ortodôntico em escolares, de autoria da professora Alidiane Fábia Cabral Cavalcante. Dinâmica dos fluidos computacional para aplicação a modelos de escoamento em fraturas e karst, do pesquisador Valdecir Alves dos Santos Júnior. E análise dos impactos da incubação empresarial de egressos na UEPB no desenvolvimento econômico-social da Paraíba, de autoria da professora Ana Maria da Paixão Duarte. Os projetos aprovados devem receber entre 20 e 40 mil reais por proposta nas áreas de ciências experimentais e até 20 mil para as áreas não experimentais, que podem ser destinados à aquisição, instalação, modernização, ampliação ou recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições públicas de ensino superior e ou de pesquisa, para dar suporte à manutenção de jovens pesquisadores e formação de novos grupos em quaisquer áreas do conhecimento. Que bom, não é mesmo? É mais investimento em programas desenvolvidos por professores e estudantes da UEPB. Agora a gente se liga no comentário de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E na coluna de hoje, ouvintes, uma problemática que pode ser traduzida como um drama nacional, no caso do Brasil, e uma tragédia universal, que é, portanto, a violência contra a mulher. A ideia de violência contra a mulher, ou a ideia de violência doméstica, que é algo bem mais amplo, que envolve criança, adolescente
mulher e idoso, essa categoria de violência sempre existiu. Entretanto, para o direito não é bem assim. Vamos lá. A ideia de violência contra a mulher especificamente mostram os estudos criminológicos que ela é algo das relações de um modelo de sociedade patriarcal e machista. Dizia a teoria do direito, e aqui especificamente no caso brasileiro, me referindo ao Código Civil de 1916 até 1988. A regra esculpida na lei civil era de que a casa é um casulo inviolável. O Estado não tem competência para adentrar a casa do cidadão com políticas que possam se apresentar como instrumentos jurídicos de resolução de problemas. Em 88 tivemos a Constituição, aquela que Ulisses Guimarães nominou de Constituição Cidadã, que desautorizava, portanto, essa regra do Código Civil de 1916. Em 2002 tivemos a reforma do Código, portanto, pelo professor Miguel Reale, que era o presidente da Comissão de Notáveis. E a partir de 2002, portanto, abriu-se a Caixa de Pandora, também conhecida como lar, residência familiar. E quando abriu-se essa caixa, identificou-se que a situação era terrível. Muito bem, ouvintes da Rádio CBN. Com a abertura do lar, da residência e o Estado podendo adentrar com instrumentos normativos, com construções legislativas, com estruturas dogmáticas, a criminologia que vinha realizando seus estudos colocam a questão num paradigma científico denominado de vitimologia. Violência contra a mulher, inicialmente, violência contra a criança, o adolescente e o idoso passam a estar num paradigma de estudos científicos denominados de vitimologia. No caso brasileiro, essa construção aparece com a Lei 10.886 de 2004, que cria o parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal brasileiro, portanto, construindo uma nova tipologia: injusto, crime ou delito, aquele do parágrafo 9º do 129 denominado de violência doméstica contra a mulher. Essa é a primeira normativa de proteção da mulher, da criança, do idoso. Mas especificamente aqui, no caso da mulher, 2 anos depois, aparece a Lei 11.340 de 2006, denominada de Lei Maria da Penha. E essa é uma conquista extraordinária das mulheres no campo das relações sociais na realidade brasileira. Porque até a Lei 11.340, denominada de Lei Maria da Penha, e todos, ou imaginamos que se não todos, mas a maioria neste país, conhece a história daquela mulher que ficou tetraplégica de tanto ser agredida, de tanto ser massacrada, de tanto ser simplesmente vítima de violência do seu companheiro, do seu marido, daquele que dividia o lar consigo. Até 2006, a categoria de violência contra a mulher era considerada uma espécie de delito de menor potencial ofensivo e, portanto, era conduzido para o juizado especial. Era, portanto, um delito, um crime de menor potencial ofensivo. Com a Lei 11.340 e com a requisição junto ao Supremo Tribunal Federal, o titular da ação penal deixa de ser a ofendida, portanto, a mulher, e passa a ser o Ministério Público, que conduz o oferecimento da denúncia para um Estado-juiz, um magistrado, receber essa denúncia e instaurar um processo-crime. E também com a Lei 11.340 são criados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. E esse foi um avanço extraordinário. Para além disso, a lei trouxe as categorias de violência contra a mulher: violência física, violência sexual, violência moral, patrimonial e psicológica. A violência física ela estava prevista nas normativas como do parágrafo 9º do 129, da parte especial do Código Penal. A violência sexual no crime de estupro do 213. A violência moral no campo da ideia do ressarcimento de danos morais. A violência patrimonial também lá no direito civil com
a ideia de indenização. Mas a violência psicológica não tinha previsão normativa, não tinha um conceito taxativo normativizado na realidade jurídica brasileira, que só em 2021 é que vai aparecer. Em 2018, surge a Lei 13.641, que estabelece o descumprimento de medidas protetivas como crime ou delito. Porque lá na Lei 11.340, entre os artigos 22, 23 e 24, o legislador trouxe a previsão de medidas protetivas. O que são essas medidas protetivas? Por exemplo, aquela mulher que vive sob o mesmo teto com alguém, tem, portanto, um companheiro, e ele a agrediu. Então, a autoridade judiciária, tomando ciência do caso, aplicava e determinava, portanto, uma medida protetiva. Dentre elas, aquele companheiro deveria deixar o lar e manter-se a uma distância de, no mínimo, 500 metros da mulher ofendida. A Lei 13.641 de 2018, portanto, tipificou o descumprimento de medidas protetivas quando esse cidadão não cumpria os 500 metros de distância e não tinha nenhuma lei que dissesse que aquilo era crime. Portanto, com a 13.641 de 2018, passou a ser uma tipologia penal. No ano seguinte, 2019, surge a Lei 13.827, que vem trazer a previsão de que não apenas o juiz, o magistrado togado, o Estado juiz, é competente para aplicar as medidas protetivas de proteção à mulher, mas também o delegado de polícia, que é um dos primeiros personagens do mundo do direito a receber a comunicação por parte da mulher ofendida sobre o ato de agressão, sobre o ato de uma das violências, física, sexual, moral, patrimonial, psicológica. Então o delegado de polícia passou a ter competência para ele próprio aplicar as medidas protetivas. A lei também expande e diz que nas localidades em que não houver o delegado de polícia, então o policial poderá aplicar, portanto, essa medida protetiva. No ano de 2020, aparece a Lei 13.984 de 2020, e que determina que o agressor dessa mulher ofendida em uma das categorias de violência torna-se obrigado a frequentar centros de educação e reabilitação, bem como manter-se sob o acompanhamento psicossocial, para, portanto, melhorar as suas ideias, a sua cognição sobre uma relação amorosa, afetuosa, afetiva, sobre uma relação de companheirismo com uma mulher. Essas são uma série de modificações, de alterações legislativas relevantes, dentre tantas outras, surgida nos últimos anos à luz da Lei 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha. E a última delas é a Lei 14.188 do ano de 2021, que tipifica, portanto, no Código Penal, no Decreto 2848 de 1940, o crime de violência psicológica. Pela primeira vez, portanto, o legislador constrói um conceito taxativo, uma definição do que é essa violência psicológica, já que nós tínhamos construções normativas sobre violência física, sexual, moral e patrimonial, mas não psicológica. Para além disso, a lei cria um programa de cooperação denominado de Sinal Vermelho, aquele X que as mulheres mostram na mão para dizer não à violência contra a mulher. A lei, portanto, estabelece que os órgãos de segurança pública e também o Poder Judiciário, os órgãos de segurança pública previstos lá no artigo 144 da Constituição Federal, mais o Poder Judiciário, organizarão esse programa de cooperação Sinal Vermelho como uma política pública de negação da violência contra a mulher. Para além disso, a Lei 14.188 de 2021 também aumentou a pena do delito de lesão corporal dolosa de violência doméstica contra a mulher, previsto lá no parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal. Mas para concluirmos, ouvintes, a ideia não é só normativa. Não será a dogmática penal com as suas punibilidades, com as suas sanções criminais, que irão amenizar, que irão minimizar os casos de violência contra a mulher. Principalmente nesse período da pandemia, os índices
As estatísticas mostram aumentos vertiginosos da violência doméstica contra a mulher, mas também contra a criança e o idoso no lar. A ideia não é só dogmática penal. As mulheres precisam da implementação das estruturas dessas normas, dessas leis, como, por exemplo, as casas-abrigo, para elas terem um local de segurança em que o Estado organize e planeje a sua vida futura. Precisamos organizar e sistematizar em todo o país as denominadas delegacias da mulher, que ainda é em número incipiente e irrisório em todo o território nacional. Medidas como essas julgamos como medidas estruturais que contribuirão imensamente para construirmos políticas que neguem, que freiem essas ações de agressões física, sexual, moral, patrimonial, psicológica contra a mulher. Só a lei não irá minimizar ou reduzir o número de casos. Precisamos de estruturas de natureza político-social, ou seja, que se traduzam por políticas públicas do Estado, repito, como casas-abrigo, como uma sistematização das delegacias da mulher. Em outras expressões, precisamos dessas estruturas em que o Estado possa proporcionar a reorganização e a construção futura da vida e existência dessas mulheres, principalmente nos casos em que essas mulheres tenham filhos. Só a ideia da lei, só a ideia dogmática, só a ideia da legislação não irá contribuir para a redução, para a minimização dos casos de violência doméstica contra a mulher na realidade brasileira. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo programa. E vamos de intervalo. Daqui a pouco estamos de volta para falar sobre um projeto de educação política aqui no estado. E ainda tem dica de português pra gente. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E voltamos com oportunidade de mestrado profissional pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba. O edital oferece 30 vagas para formação de nova turma ainda para este ano e deve ser aberto no próximo dia 1º de fevereiro. Os interessados têm até 30 de março para se inscrever apenas através da internet. O link você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. O programa atua em 2 áreas de concentração, são elas Engenharia Biomédica e Engenharia Clínica. As 30 vagas estão divididas em várias linhas de pesquisa e os que se inscreverem no processo serão avaliados a partir da avaliação do projeto de pesquisa, depois prova oral e análise de currículo Lattes. Agora a gente fala sobre capacitação política. A Universidade Estadual da Paraíba tem um projeto de extensão que visa melhorar a legislação nos municípios paraibanos através da qualificação de vereadores e servidores de câmaras municipais. Quem tem os detalhes sobre essa iniciativa é o repórter Jackson Rodrigues. Vamos ouvir. Se a universidade tem que intervir no desenvolvimento da sociedade, esse projeto tenta colaborar com esse processo indo na base, preparando quem tem a missão de transformar a sociedade. O projeto de extensão Vivências em Ações Legislativas, vinculado ao Campus 5 da Universidade Estadual da Paraíba, vem realizando atividades com parlamentares e assessores nos municípios paraibanos de Sapé, Mari, Sobrado e Cruz do Espírito Santo. As aulas são ministradas pela professora Marta Simone Amorim, coordenadora do projeto, que também conta com a advogada Rosana Gadelha, colaboradora que é servidora da Assembleia Legislativa, e Juliana Marques, assessora de comunicação da UEPB. A equipe apresenta nas atividades os sistemas de governo, a importância da atuação parlamentar, os princípios do direito que devem limitar ações, de como deve ser o funcionamento das câmaras, a importância da redação oficial, o ciclo do orçamento público, como fortalecer as políticas públicas locais, a importância da comunicação e das mídias sociais, entre outros temas. A coordenadora do projeto, professora Marta Simone Amorim, conta como o trabalho foi idealizado.
Na nossa ação extensionista, nós percebemos que muitas câmaras municipais, elas carecem de estrutura mínima para melhorar a produção legislativa. Então, assim, nós idealizamos o Vivências em Ações Legislativas com a finalidade de contribuir com o poder municipal, principalmente com o legislativo nos municípios, na busca do fortalecimento de canais que visem a participação e a democratização das atividades públicas. Isso em consonância com a Constituição. Então, nós procuramos abordar temas importantes no processo de formação e de ação do parlamentar para que ele possa melhorar a sua produção legislativa e atender de maneira mais eficiente os anseios da população. Um dos desafios foi desenvolver o projeto de pesquisa e extensão em meio à pandemia da Covid-19. Na maioria dos poderes legislativos municipais, as atividades presenciais retornaram há pouco tempo. Rosana Gadelha conta como tem sido a experiência que vem sendo realizada nas câmaras dessas cidades da Paraíba. Tem sido uma troca de saberes. Nós temos promovido o aperfeiçoamento das ações legislativas, das técnicas legislativas, e também temos recebido o saber popular, o saber dos parlamentares ao longo do exercício das suas atividades. Então, a nossa ideia está dando certo. Nós estamos fortalecendo as ações legislativas e promovendo a abertura dos canais de interlocução, da cidadania. Enfim, está sendo um trabalho muito produtivo. Segundo Juliana Marques, assessora de comunicação da UEPB, o Vivências em Ações Legislativas tem realizado diversas ações de comunicação, gestão e governança junto às câmaras municipais do estado da Paraíba. Além da questão das normas, das orientações quanto às normas e questões relacionadas ao direito, também estamos empreendendo ações relacionadas à comunicação, orientações sobre como cuidar da imagem, como projetar as iniciativas que estes vereadores empreendem junto à mídia, a utilização das mídias sociais a seu favor. São orientações diversas que visam realmente aprimorar os processos e possibilitar a esses vereadores e a esses assessores ferramentas que possam trazer um retorno quanto ao trabalho que eles vêm desenvolvendo, aprimorar as ações que eles vêm desenvolvendo e, no fim das contas, promover melhoria nas condições de vida da população desses municípios. De acordo com a organização do projeto, um mapeamento está sendo realizado para a definição dos próximos municípios a serem atendidos. Super importante, né? O projeto pretende cada vez mais se consolidar em novas câmaras municipais, fortalecendo a extensão universitária e a produção legislativa no estado. Jackson Rodrigues para o CBN Universidade. Obrigada, Jackson Rodrigues. E agora vamos ouvir as dicas de português com o professor Edson Tavares. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia para você, falante da língua portuguesa. Bom dia para você que prefere um português correto. Estamos iniciando mais um quadro Português sem Segredos, em que conversamos sobre algumas questões ligadas à língua portuguesa. Eu tenho certeza de que vai ser interessante os assuntos que escolhi para desvendar no programa de hoje. Epa! Como disse? Eu tenho certeza de que vai ser interessante os assuntos que escolhi para desvendar no programa de hoje. Pois é, de vez em quando, para não dizer quase sempre, a gente se esquece de que a palavra certeza pede necessariamente a preposição de. Quando logo depois dessa palavra certeza vem um substantivo, aí fica mais fácil. Automaticamente já colocamos a preposição de. Tenho certeza do seu amor, ou tenho certeza de seu amor. Mas quando vem uma oração depois da certeza, terminamos esquecendo. Tenho certeza que você me ama. Não é assim que acabamos falando? Mas e o de que rege certeza? Para onde foi? O correto é tenho certeza de que você me ama.
Por isso que falei, tenho certeza de que vai ser interessante os assuntos que escolhi. Epa! Como disse? Tenho certeza de que vai ser interessante os assuntos que escolhi. É verdade, cometi um erro terrível aqui. Você deve ter percebido, né? O que será interessante? Os assuntos que escolhi. Os assuntos está no plural. Então, o certo é dizer, tenho certeza de que serão interessantes os assuntos que escolhi. Fique sempre ligado nessas questõezinhas, viu? Ou, como se diria no português mais rebuscado, nessas questiúnculas. Nestes tempos em que ações militares estão fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, atos ou cerimônias que antes eram mais restritas aos quartéis, vêm ocupando sistematicamente a mídia. E, vez ou outra, estamos vendo na TV ou ouvindo no rádio que o presidente tal ou o governador tal passou as tropas em revista. E, cá para nós, fica estranho esse negócio de passar as tropas em revista. Fica não? A gramática não gosta disso e sugere que a expressão adequada é passar revista às tropas. O governador passou revista às tropas. E esse A de as tropas é com crase, viu? Porque se trocarmos tropas por uma palavra masculina, a frase ficaria: o governador passou revista aos pelotões. Eu já falei sobre essa troca e como ela serve para tirar nossa dúvida se aquele A tem crase ou não. Faz tempo que eu falei, mas eu falei aqui. Mas eu posso resumir. Quando você tiver dúvida no uso da crase, troque mentalmente a palavra feminina que vem depois do A por uma palavra masculina. Se nessa troca aparecer ao ou aos, se estiver no plural, então é batata, tem crase. Se não aparecer ao, não tem crase. Vou à praia. Se trocar praia por cinema, por exemplo, fica vou ao cinema. Então, vou à praia tem crase. Comprei a boneca para você. Trocando boneca por uma palavra masculina, fica comprei o boneco para você. O boneco. Não apareceu ao. Então, não tem crase. Andar a cavalo. Trocar cavalo por uma palavra masculina. Não. Cavalo já é uma palavra masculina. Então, se não apareceu ao, é porque andar a cavalo não tem crase. Simples assim. Isso resolve mais de 90% dos casos de crase, que são os mais utilizados no dia a dia. E para fechar, nesses tempos de pandemia, tem aumentado bastante a entrega de comida a domicílio, ou seria em domicílio. Popularizou-se bastante a forma a domicílio, mas os gramáticos afirmam que tudo depende da preposição que rege o verbo. Assim, por exemplo, se eu digo conduziram a mulher ao domicílio, porque o verbo conduzir é transitivo direto e indireto, pede dois complementos, e o complemento indireto vem com a preposição a. Quem conduz, conduz alguém a algum lugar. Mas no caso de entregar, é entregar algo em algum lugar. Você não vai entregar a comida à casa para ela comer, mas à pessoa que está na casa, em casa. Percebeu? Então, o correto é entrega em domicílio, embora já tenha se constituído um hábito todo mundo dizer entrega a domicílio. E agora dê licença que a comida que eu pedi para entregarem em domicílio acaba de chegar. Obrigada, professor Edson, e até semana que vem. Vamos fazer mais uma pausa no nosso programa e no próximo bloco tem entrevista sobre a ação da UEPB em comunidades periféricas da capital do estado. Fica sintonizado com a gente que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Para você que chegou agora, nosso muito bom dia e seguimos com mais informação nesta manhã de sábado. E conversamos agora com o professor Paulo Kurman, do curso de Relações Internacionais, que faz parte do grupo de estudos de paz e segurança mundial, o GEPASM, que desenvolve uma série de pesquisas e ações. Professor Paulo, conta pra gente como surgiu o grupo. O grupo de estudo de paz e segurança mundial, ele surgiu para responder algumas perguntas que o próprio curso de Relações Internacionais não davam. Então, por exemplo, por que segurança mundial? Porque nas relações internacionais se fala de segurança internacional, que é uma relação entre estados. Quando eu falo de segurança mundial, eu estou falando da segurança local. Eu estou falando da segurança ou seja, porque se lá na Nigéria uma menina está sendo raptada, isso me incomoda. Então, não é porque eu sou brasileiro, que eu estou no Brasil, que o Estado brasileiro, entre aspas, me protege, que eu não vou me preocupar com ela. Então, o GEPASM surgiu dessa preocupação, das comunidades periféricas, da marginalização. Então, a partir da observação das escolas públicas próximas a nós, a gente começou a ver teorias, por exemplo, estudos críticos de segurança, que embasavam a nossa ação. Né? Então, por exemplo, o que a gente mais executa ou são estudos de caso ou é a pesquisação, que é a aplicação da pesquisa, né, e a verificação dos resultados. E quais são as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo? As nossas linhas de pesquisa são cultura de paz, estudos de paz e conflito, arte lúdico, cultura popular e paz, educação para paz e emancipação e empoderamento coletivo. Então, por exemplo, tem uma aluna minha que eu estou orientando num TCC. E o que ela está fazendo? Ela está verificando a moda como identidade e como política. Então, não é a moda que a gente fala da alta moda, não, é a moda da pessoa se descobrir como negra, como mulher periférica, ou mesmo um rapaz, um menino, que diga, eu sou assim, eu posso construir uma moda que se identifique comigo. Eu não vou precisar consumir, eu posso customizar uma roupa, eu posso me olhar no espelho e falar, eu sou bonito do jeito que eu sou. Então, ou seja, essa visão é uma visão muito importante porque ela tem uma visão emancipadora e tem uma visão ligada à arte, que é muito forte no meu grupo. Por exemplo, outra pesquisa que está ocorrendo, que é a pesquisa da Edith, que ela está pesquisando como prevenir jovens da Inglaterra, muçulmanos, de serem cooptados pelos grupos radicais, né, islâmicos. Então, tem inclusive ações dos próprios imãs, dos próprios religiosos muçulmanos, tentando prevenir isso. Então, ela está comparando as ações do Estado com as ações do Islã. Então, todas as nossas pesquisas, eu posso lembrar de mais alguma, o Luan, né, que está com a gente até hoje, ele foi para PUC-Rio no doutorado, mas ele estudava comigo um teatro experimental Fonte Bom da Colômbia, que trabalhava com o teatro do oprimido, que é uma prática do Augusto Boal, um brasileiro, que ele é conhecido no mundo inteiro, mas ele não é valorizado no Brasil. Então, o teatro do oprimido tem essa função de identificar as opressões e buscar ensaios, como ele chama, ensaios da revolução. E ele verificou isso nesse grupo e também outras atuações mais culturais e mais tradicionais do grupo. Então, assim, todos os nossos estudos têm ligação com estética, né? Eu acabei de dar uma disciplina sobre isso. E o Gabriel, por exemplo, é outro membro do grupo que também me ajudou nessa disciplina de mestrado, que você não vê nos cursos de Relações Internacionais. Então, a UEPB é pioneira nisso, porque ela verifica isso. Como pensar a estética como uma forma política. Então, assim, no geral, os nossos encaminhamentos são esses. E como essas pesquisas refletem na realidade, na prática? E trazendo um pouco para a situação regional, professor. Então, a gente sempre pensa, né? O nosso principal ponto de atuação são as escolas, principalmente as escolas próximas, adjacentes a UEPB, né? Então tem o bairro do Rangel, que é considerado um dos bairros mais violentos de João Pessoa. Mas veja, a gente tenta pesquisar formas de atuação,
se aprofunda nelas e vai lá e aplica. Então, por exemplo, Rina também fez um TCC falando sobre a dança circular, que é um trabalho que é executado no mundo inteiro. Então, ele tem uma penetrabilidade internacional. Só que quando você faz a dança circular, eu já participei disso, é muito legal porque imediatamente a pessoa se conecta com as emoções dela e no emocional. Então, a pessoa começa a chorar e começa a ficar mais suave, mais leve, porque ela se conectou emocionalmente com o grupo. Então, ou seja, todas as nossas atividades, quando a gente ensina teatro nas escolas ou faz curso de palhaço, que são todas aplicações, a gente escreve muito sobre isso, inclusive eu com o Luiz, a gente fez uma peça falando sobre violência. Aí depois da peça, a gente discute com os alunos, de qualquer nível. Então, a gente provoca reflexões, e é esse o nosso objetivo, formar novos grupos de teatro, de palhaçaria e tudo que a gente já formou, e também interferir na realidade de forma que provoque reflexões em relação à violência e à mudança de comportamento. Então, assim, a gente parte do interior, do pessoal. Então, tem uma aluna minha que disse que depois do curso de Cultura de Paz, que é um curso que a gente dá para muita gente, inclusive na rede de ensino, ela falou que ela começou a ver os pais de uma forma diferente. Então, ou seja, ela não entra mais em casa, adolescente, né, sabe como é? Entra em casa, vai para o quarto. Não, ela começou a conversar com os pais. Ela começou a perceber que ela estava sendo violenta sem pensar. Então, ou seja, pode parecer pequeno, mas a nossa atuação começa do indivíduo. E aí é como se fosse uma pedra na água, né? Vai reverberando. E a gente tem observado isso, né? Diversas professoras que têm mudado o comportamento com seus alunos, diversas pessoas que têm mudado seus comportamentos e introduzido novas técnicas, né? Novas práticas. Tem um rapaz que é o Alex Meo, ele fez mestrado com a gente. Eu dei uma disciplina de cultura de paz. Ele pegou isso e levou para a justiça. Então, ele começou a fortalecer a oitiva das vítimas, que não se ouvia muitas vezes, ou seja, o nego estava querendo punir alguém, e o ressarcimento pecuniário civil da vítima, né, que também às vezes era uma coisa, ou seja, então a nossa interferência, ela chega e ela chega de uma forma pragmática, e é esse o nosso objetivo, e não simplesmente falar de uma paz assim, de gratiluz, né, como a gente fala, uma coisa, sabe, que você não acessa, e você vai olhar para mim como se eu fosse um líder espiritual, uma pessoa assim romântica, né, um guru, mas que não chega na ponta da linha, né? Não, a gente não quer isso, a gente quer todo mundo fortalecido para isso. Professor, e qual o diferencial dessas pesquisas que vocês desenvolvem quando a gente compara com as linhas que geralmente são trabalhadas pelos pesquisadores das relações internacionais? As relações internacionais têm uma linha muito forte que é o realismo. Então, o realismo, ele acredita que as coisas não mudam, que o homem é mau, que os estados só pensam em seus benefícios e pronto. É quase uma reza, né? E a gente não. A gente acredita que uma ciência voltada para a paz é uma ciência que tem um direcionamento, como o médico que quer a cura. Então, não é porque existe um direcionamento que existe um enviesamento da pesquisa, não. Pelo contrário. E ela é transdisciplinar, então ela não só parte das relações internacionais. Então, o nosso objetivo é fazer transformação social ou transformação individual e coletiva a partir dessas lógicas, né? Então, ou seja, a gente acredita na transformação e a gente vê transformação. Então, e tem um foco principalmente nas comunidades locais e não simplesmente num estudo dos estados, né? Ou do sistema internacional como uma coisa grande de relacionamento entre estados. Não, é um relacionamento de comunidades, é um relacionamento de pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O Paulo Freire dizia que a mola da transformação, eu acho que a grande contribuição que o Paulo Freire dá para os estudos para a paz, inclusive, e ele é citado, inclusive, por autores estrangeiros, o Paul Lederach cita ele, é que ele coloca uma coisa cristã, digamos assim, numa visão marxista transformadora, que é o amor. Então, eu acho que sem o amor, né, que também pode parecer uma coisa assim meio... Sem o amor, não há transformação. Eu preciso olhar para outra pessoa com amor, com carinho,
e procurar transformação a partir disso, porque aí ela é tocada por mim, né? Então tem uma questão sensível que às vezes a ciência quer ignorar, mas que não dá para ignorar. Obrigada, professor Paulo, e parabéns pelo trabalho à frente do Grupo de Estudos de Paz e Segurança Mundial. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, é o nosso último nesta manhã de sábado. No quarto bloco, a gente fala sobre pesquisa da UEPB para salvar a vida do cavalo marinho que está ameaçado de extinção e ainda tem saúde A pra gente. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade e a gente traz agora uma pesquisa que vem sendo desenvolvida por pesquisadores do Campus 5 da UEPB em João Pessoa, que tem como objetivo mapear os cavalos marinhos para evitar que o animal entre em extinção. A reportagem é do João Paulo Cardoso. A pesquisa intitulada Determinação de Prioridades para a Conservação de Cavalos Marinhos no Brasil está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com outros centros de pesquisas do país, tendo como principal objetivo traçar planos para a preservação da espécie que está ameaçada de extinção. O estudo da doutoranda Ana Carolina Martim Borges, com orientação dos professores Rômulo Alves e Tassiana Oliveira, surgiu com o objetivo de aplicar uma abordagem multidisciplinar, em que foram utilizados conceitos biogeográficos, ecológicos e etnobiológicos para determinar as prioridades para a conservação dos cavalos marinhos. Carolina, que vem trabalhando com conservação desde a graduação, relatou que o projeto de pesquisa conta com algumas parcerias e vem sendo realizado em duas escalas, uma no âmbito local e outra em um cenário nacional. Em escala local, o projeto está sendo desenvolvido no estuário do Rio Formoso, que fica localizado no litoral sul de Pernambuco, inserido na área de proteção ambiental de Guadalupe. Lá a gente está realizando o projeto em uma abordagem multidisciplinar, coletando dados ecológicos, dados etnobiológicos, e esses dados a gente vai utilizar para ver onde estão os cavalos marinhos de lá e quais as ameaças que eles estão enfrentando. Em uma escala nacional, a gente vai utilizar dados já coletados sobre a ocorrência dos cavalos marinhos, para a gente verificar onde eles estão localizados, né, as 3 espécies de cavalos marinhos que tem aqui no Brasil, onde elas ocorrem, se elas estão adequadamente protegidas atualmente pela rede já existente de unidades de conservação do país, e com esses dados a gente vai poder definir quais são as áreas prioritárias, quais são as áreas que mais demandam atenção em relação à conservação dos cavalos marinhos. A professora Tassiana Oliveira explicou sobre as peculiaridades dos cavalos marinhos. Além disso, a docente abordou um conjunto de fatores que podem contribuir para a extinção da espécie. Os cavalos marinhos, eles são peixes, apesar de muita gente achar que não, mas eles são peixes, né? E eles são peixes com a morfologia muito, ou seja, com a forma do corpo muito diferente. Eles têm a cabeça que parece com a cabeça de um cavalo. Eles nadam em pé, na posição vertical. Eles têm uma cauda que parece com a cauda de um macaco, que eles usam para se segurar em várias estruturas no ambiente. Eles se alimentam com uma boca que fica na ponta de um focinho tubular, então eles utilizam a sucção super rápida e muito forte para se alimentar. Então eles têm um comportamento assim completamente diferenciado, em que os machos, uma das principais características é que os machos ficam grávidos, a fêmea coloca os ovos ou os ovócitos dentro de uma bolsa incubadora que os machos têm, e esses machos são responsáveis por fertilizar esses ovos e tomar conta, dos embriões até que eles vão se desenvolvendo. Os machos têm uma estrutura complexa, como uma placenta realmente dentro da bolsa, para oxigenar, nutrir esses embriões até que eles se desenvolvam completamente dentro da bolsa, e aí ele tem como se fosse um parto, e aí ele libera os filhotes já como miniatura dos adultos. Então os cavalos marinhos, eles têm esse comportamento e essa forma do corpo completamente diferentes. Então é por isso que eles chamam também tanta atenção. Um outro fato que faz com que eles chamem tanto a atenção é que eles são espécies ameaçadas, Os cavalos marinhos são considerados espécies ameaçadas no mundo inteiro, por diversos motivos. Um dos principais motivos é o que a gente chama de degradação de hábitat, ou seja, destruição do ambiente onde eles vivem. A gente aqui no Brasil
em outros lugares, mas aqui no Brasil a gente também tem outros problemas, como, por exemplo, turismo, né, desordenado, ocupação ou desenvolvimento imobiliário na costa. Então, tudo isso afeta os ambientes e também os cavalos marinhos. E a gente também tem um outro problema, é que os cavalos marinhos eles também são capturados, né, intencionalmente para diversos fins, seja para o uso como remédio tradicional, no que a gente chama de medicinas tradicionais, né, mas também como peixe ornamental para colocar no aquário, e também para serem utilizados para fins mágicos, religiosos, para superstições ou para alguns rituais e até para artesanato. A pesca predatória e a destruição do habitat são os principais fatores para que as 3 espécies de cavalos marinhos que foram identificadas no país corram um risco de extinção. Assim, a iniciativa do projeto desenvolvido pelos pesquisadores da UEPB pode oferecer dados para ajudar em ações efetivas para a preservação dos cavalos marinhos no Brasil. João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigada, João. E a gente se liga no quadro Saúde A deste sábado, que fala sobre uma delícia que é o bom dia de muita gente. Se liga aí. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Por essas horas, eu acho que você já deve ter tomado o seu café da manhã com aquele bom e velho cafezinho, né não? Eu, por exemplo, só acordo depois de uma boa xícara de café. Para começar bem o dia, tem que ter ele por aqui. Aproveitando que hoje eu já tomei o meu, vou falar sobre a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café. Pois é, essa melhora na disposição que a gente sente não é suposição, não é coisa da nossa cabeça, não. É real. O que acontece é que a cafeína é um estimulante natural. Ela dá uma energia extra porque estimula o sistema nervoso central, combatendo o cansaço e o sono. É por isso que é tão bom começar o dia com uma boa xícara de café. Existem pesquisas que indicam que o café ajuda a melhorar o humor, aliviar o estresse e a aumentar o desempenho do raciocínio e da memória. Assim, pode ajudar também no combate à depressão. E com relação ao emagrecimento, o café contribui sim, viu? Além de dar mais estímulo e aumentar o desempenho durante a atividade física, ele tem efeito termogênico e aí acelera o metabolismo e atua na queima de gordura. Por isso, vai muito bem no pré-treino. Para quem quer prevenir ou controlar a diabetes, também é uma boa pedida. O consumo moderado de café pode diminuir a glicemia no sangue. E tem alguns outros estudos interessantes relacionados a doenças que indicam, por exemplo, que o café pode reduzir os sintomas da asma, pois melhora a função pulmonar. Ele também pode estimular a digestão, prevenir o envelhecimento precoce e até o Alzheimer. Tudo isso graças a uma série de nutrientes como vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. E aí você pergunta, então, quanto eu posso tomar de café por dia? Os especialistas trabalham com a quantidade, assim, média de 3 a 4 xícaras diárias, dependendo, claro, do quão forte é o seu café. Eu, por exemplo, gosto de café bem forte, então tomo uma xícara de manhã e outra no fim da tarde, 2 xícaras por dia, sem açúcar, hein? Aliás, falando nisso, lembre-se que esses benefícios que eu já falei são do café puro. Se você adicionar açúcar, por exemplo, já muda aquela questão lá da diabetes, do emagrecimento. Se adicionar leite, creme de leite ou outras coisas, também pode mudar. Então se liga, tá? Com relação à quantidade de café, vai depender também de cada organismo. Ser humano não é conta de matemática, não, que toda regra serve igual para todo mundo. Não é assim. Então vale você observar seu corpo, como ele reage. Doses muito altas para o seu organismo podem causar, por exemplo, palpitações, gastrite, insônia, ansiedade, tremores e até dores de cabeça. Eu mesma conheço gente que não se dá bem com nenhuma quantidade de café e aí não toma. É isso, é preciso observar e ouvir os sinais do seu corpo.
Outra recomendação, só que agora para as grávidas. Elas devem consumir uma quantidade menor ou não consumir. Então, se você estiver grávida, converse lá com seu médico sobre essa questão do café para saber qual a recomendação para o seu caso, para o seu corpo, o seu organismo, tá? Mas além de tudo isso que eu falei, café, gente, representa muita coisa na nossa vida, bem além de uma simples bebida. É cultural no Brasil e também em várias outras partes do mundo. Na minha vida, é sinônimo de bom dia, de aconchego, de casa de mãe, de vó, de amigo. Representa encontro, um momento de pausa, relaxamento e por aí vai. Para você, o que o café representa? Já pensou nisso? E, aliás, com quem você vai tomar um cafezinho hoje? Bom fim de semana e até a próxima. Obrigada, Lucielen. E agora vou tomar café pensando diferente, além do sabor, ligada nas propriedades e benefícios desse alimento. E é com essa dica que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima semana. Até lá, tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.